Olá, é com grande prazer que damos início ao nosso programa Sala de Imprensa. E nós procuramos sempre trazer o que existe de melhor em informação para o nosso público telespectador. E hoje, eu acho que a gente exagerou, porque nós vamos entrevistar um consultor na área de segurança pública, segurança privada, monitoramento, enfim, ele vai nos dar uma aula aqui do que realmente é preciso fazer para nós diminuirmos esta insegurança que o Estado de São Paulo vive, que o país vive e que principalmente a nossa cidade. Vamos falar também a respeito da Cracolândia, essa situação toda que nós vivemos em cada um dos nossos bairros, com esses problemas, não só em razão da conturbação, né, de problemas dos mais variados, mas principalmente em razão dos valores que hoje estão sendo gastos, fortunas, não é? Com todo um sistema que não funciona. E o meu entrevistado de hoje é um profissional altamente qualificado que tem condições de nos explicar aqui, tem muita experiência nesta área de segurança, para que a gente possa realmente tirar uma série de dúvidas. E é desta forma que eu apresento a vocês o meu querido amigo, professor Alexandre Pompeu. Prazer, Alexandre, estar aqui no nosso programa Sala de Imprensa. É uma honra estar contigo, meu professor. Obrigado, querido. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Alexandre Pompeu, ele é escritor, historiador, palestrante, consultor de monitoramento urbano, tecnólogo na área de segurança pública, certificação de terceirização com centenas de projetos criados e executados. Diretor executivo de segurança de vários processos, não só da AESUL, biênio 2003 como 2015, diretor do meio ambiente da AESUL, biênio 2015-2017. Certificado pelo Instituto Brasileiro de Treinamento Corporativo, IBTC, e executor de vários projetos sociais que auxiliam o desenvolvimento humano brasileiro e ministra palestras relacionadas ao seu campo de atividade. Autor dos livros Cruz de Sangue, Sobreviventes da Guerrilha Urbana e Cruz de Sangue, A Violência Não Escolhe Suas Vítimas. Portanto, vejam que nós estamos aqui, conforme anunciei, com alguém que conhece profundamente a área de segurança. E eu gostaria já de início de começar a perguntar, que é fundamental, meu querido amigo Alexandre, como é que hoje nós podemos conviver com esse sistema, não é? Altíssima tecnologia no mercado altamente informatizado, mercado financeiro, no mercado de compras, no mercado de negócios, não é? Enquanto que nós, seres humanos, que queremos sobreviver, que queremos viver com o sentimento da segurança, porque mais do que você estar seguro é ter o sentimento da segurança, dentro desse projeto de monitoramento eletrônico para a segurança pública. Uma coisa que falta para as pessoas é informação. O sistema existe no mundo inteiro, é um sucesso nos países que implantaram o sistema e é uma simples informação, está ao alcance de todos. O sistema ele é autoinstrutivo. Qualquer um, não tem classe social, não tem religiosidade, o sistema serve para todos. Temos assim, um verdadeiro exemplo, Sim. Nova York. Sim. Nova York ele teve que administrar o terrorismo. Sim. Do 11 de setembro. Do 11 de setembro, só que com o gestor público, ele tem também a responsabilidade Na época o prefeito era o Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani. Isso. Ele teve que conviver com a responsabilidade fiscal. Ele não poderia chegar lá e gastar milhões ou bilhões de dólares. Que era o que era preciso. Porque, inclusive, o próprio advento do 11 de setembro, a explosão das Torres Gêmeas, foi um fato inusitado, quer dizer, inesperado. Não é? Sérgio, veja que situação que se encontrou o prefeito e a população naquele momento. Ele não poderia ter uma evasão comercial. Por quê?
O lugar violento, ele provoca uma evasão comercial. Normalmente. Tanto que diminuiu, inclusive, o número de turistas. Naquele ano, não é? Agora, o que ele fez de muito bem, ele pediu ajuda para a população. Olha. Então, um sozinho, só culpar a polícia militar, jogar a responsabilidade para a polícia militar, a responsabilidade é de todos, porque todos somos vítimas da violência. Então, a tecnologia ela está ao alcance. Hoje, um simples aparelho de telefonia celular, até uma criança de 3, 4 anos, ela interage. Sim. E o sistema de segurança, monitoramento urbano, é exatamente isso. Que é a solução. É a solução. Informação. E qual é a diferença exata entre o equipamento, tá certo, do monitoramento urbano feito através das câmeras e o monitoramento motorizado com seguranças e tal? O que exatamente difere aí no... A intenção do monitoramento urbano Sim. é o metro quadrado monitorado. Certo. Quanto mais monitorar o ambiente, quanto mais monitorar a cidade, quanto mais monitorar as instituições, é daí que a gente tira o resultado. É o grande Big Brother. É o grande Big Brother, sem atrapalhar a privacidade das pessoas. Isso é importante. O que é pior? Você quebrar a sua privacidade na rua ou você quebrar a sua privacidade por uma arma apontada para você? Não tenha dúvida. E o susto, e o trauma. É um trauma. Todo esse processo que... É um dano irreparável. Então, ou de difícil reparação. A tecnologia ela chegou para somar Entendi. com a população. Ela é uma grande ferramenta da Polícia Militar, ela é uma grande ferramenta dos gestores públicos. Ela, hoje a máxima é a fiscalização. Sim. E o marginal, ele não quer ser visto. E as pessoas, quando estão monitoradas, elas têm um comportamento mais ético. Sim. Então, ganha na prevenção e principalmente na sensação de segurança. Professor Alexandre Pompeu, nós estávamos conversando nos bastidores, quando você estava me dizendo que já tem feito na cidade de São Paulo um processo, inclusive, que reduz o custo para o erário público. Quer dizer, na verdade, como é que funciona? Quer dizer, o empresário, ele acaba patrocinando a possibilidade da instalação das câmeras para monitorar próprios públicos. Olha, não é gasto. Eu considero, eu que sou um consultor e Sim. estou bem acostumado à estatística, Sim. eu considero que nem o setor público toma Sim. prejuízo e nem o setor privado, que são os empresários. Ele já tem uma câmera, então ele pode integrar esse sistema ao governo, ou no sistema Detecta. Existe já um manual, um procedimento. Para isso ele tem que ter um engenheiro habilitado que conheça bem as regras. A regra é o quê? Você não comprar equipamento clandestino, você ter o CREA Sim. homologando os produtos. Por exemplo, você levaria seu filho para operar com um médico que não tem CRM? De jeito nenhum. Por isso que eu recomendo que você não construa um sistema aleatoriamente, sem ter um engenheiro. Uma certificação. Uma certificação. E você não paga 2 vezes. Entendi. Qual é o resultado de tudo isso? Já aquele mercado que está posicionado no cruzamento, ou aquele posto de gasolina que está numa principal avenida, ele integra o sistema dele ao sistema do governo. O governo ele já tem uma central de monitoramento. Que é natural do próprio processo de segurança pública. Exatamente. Então, o sistema é muito simples. As pessoas, elas se adaptam. Diga uma coisa, dentro desse processo de monitoramento, isso é muito caro? Quer dizer, vamos supor, um empresário que está nos assistindo agora, ele fala, puxa, como é que eu poderia implantar isso na minha empresa? Ou no meu prédio? Ou na minha casa? Ou, enfim, na minha rua? Porque podem se cotizar alguns moradores de uma determinada rua. Porque o problema hoje, não é, da insegurança pública é um fenômeno. Não é? Hoje não existe mais nenhuma sensação de segurança, existe inclusive uma intranquilidade inconstante por parte de todos que estão na sociedade. Não é? E isso sou eu, você, seu carro é blindado, o meu é blindado, você anda com segurança. Eu não tenho ainda esse privilégio. Mas a grande verdade é a seguinte, até porque é o seu trabalho. Mas a grande verdade é que hoje nós não temos mais uma cidade tranquila. E como é que
na verdade, vocês... Não há necessidade de dizer preço nem nada, mas em função dos custos, há realmente uma vantagem por parte do empresário para optar pelo monitoramento? Eu costumo comparar o preço Sim. ao que pode acontecer prejuízo, Que pode resultar. que é um dano incalculável. Por exemplo, um projeto de monitoramento, ele tem vários preços. Sim. Só que um marginal que leva no teu caixa diariamente uma vida, eu tenho certeza que custa muito mais. Até para ele ter que indenizar a família referente àquele funcionário que ele perdeu. Ou, Sérgio, o dano irreparável. Que é o mais que é a perda de um ainda, ente querido, ou aquele prejuízo que ele pode tomar. Sentimental, e familiar. já tem estatística que pelo menos 40% dos comércios, eles já instalaram câmeras, eles já instalaram sistemas. Só que 5% tem um bom projeto. Vai pagar 2 vezes? Não, porque o projeto, de ano em ano, você tem que renovar. É igual um aplicativo. Você vai ter que fazer toda uma nova implantação sem custo. Então, vou te fazer assim uma colocação rápida. Uma câmera ela pode partir aí de R$70, como ela pode chegar até R$30 mil, dependendo de um projeto. Mas, quer dizer, a câmera custa R$70, que é aquela câmerazinha que a gente está acostumado a ver. Isso. Tá. E essa câmera de R$30 mil, o que seria? Aí já seria um projeto completo. Aí já Mas seria com várias uma câmera com leitor de placas, é uma câmera que ela é a alcança sofisticação exatamente. do alcance. A câmera ela é muito menos que isso, porém você tem um software. Certo. Agora, o sistema mais prático até para o comerciante ou para o empresário, uma coisa mais simples que funciona, não chega nem a R$1.000. Uau. É menos que isso. É barato assim? É barato assim. Mas e isso daí dentro do seu sistema? Quer dizer, você trabalharia com monitoramento, dando assessoria e tal? O que eu informo as pessoas, por exemplo, o ILESP, Sim. que é o Instituto de Liderança Empresarial, ele teve um cuidado de selecionar empresas que fazem projetos. Aliás, tem projetos que são doados até pelas empresas. O ILESP, inclusive, é um grupo de empresários, não é? Muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir em um dos eventos que vocês fizeram, não é? Aqui no Campo de Marte. Isso. Não é? E uma feira destinada a toda a infraestrutura de segurança, monitoramento e questões... outros produtos. E outros produtos. Não é? E eu senti o seguinte, vocês lá, na verdade, otimizam o resultado e minimizam o custo. Ou seja, vocês têm várias empresas de segurança, uma ligada à outra. Então, quando vocês querem comprar colete de segurança, vocês compram o melhor e compram em grande quantidade e, portanto, reduz o custo. Eu não falo só em segurança, Sim. eu falo em todos que precisam de segurança. Entendi. Lá no evento eu tinha concessionárias, Isso. estaleiros, Isso. empresas de aeronaves, Sim. empresas de segurança, Aliás, eu dei... empresas de câmeras. Eu acabei depois, vocês fizeram uma repercussão muito boa lá na represa, não é, de Guarapiranga. E aí fizemos um sobrevoo num helicóptero maravilhoso com o comandante e tal. Foi muito legal. Que é uma empresa que faz o monitoramento aéreo. Isso que eu ia dizer. Que é o georreferenciamento, que é um produto, é um acessório. A segurança, quando a gente fala dela... Porque ela não é estanque. Ela não é aquela câmerazinha que está ali. É todo um complexo que você envolve. É todo um projeto de monitoramento urbano. E o objetivo é fazer com que esse monitoramento tenha um custo reduzido. Em função da tecnologia. Custo reduzido e que traga investimentos para aquela cidade mais segura. Tem cidades, por exemplo... Vocês fazem em cidade, inclusive. Tem cidades. O projeto, muitas vezes, quem investe são empresas ligadas ao instituto, que hoje tem mais de 600 empresas interligadas. Então, o projeto, ele é um projeto de integração. Une comandantes de polícia, gestores públicos, parlamentares, enfim, todos que são vítimas da violência. Sim. Todos, na verdade, em potencial, é uma vítima da violência. Hoje, Sérgio, bastou você parar no farol para você correr o risco. De ser assaltado. Seu filho, qualquer um. Então, a segurança que eu falo é o interesse de todos. A cidade que investe em segurança, ela atrai investimentos. Entendi.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos aqui, eu estava vendo a sua equipe montar, eu imaginei que cada um desses quadros fosse de uma determinada situação. Mas, pelo que você está me falando, isso daqui então é de uma cidade, é isso? Envolve, como é um mix que são mais de 300 câmeras, Sim. aí tem 2 cidades. Tá. Tem a cidade de Piedade, Ah, Cidade de Piedade, aqui do lado? que investiu, parabéns ao secretário de Segurança, ao prefeito. Pode citar o isso nome é dele, importante. se você- Isso é importante. Sim. E isso chama atitude, o que eu falo. Na verdade, Vontade política de E- resolver o problema. e ter vontade de ter informação, Sérgio. Sim. Essa é a realidade. Sim. As pessoas não precisam ser nenhum expert para usar o produto. Certo. Basta ter a informação e o papel nosso, eu, consultor, eu quero levar a informação para as pessoas. Entendi. Eu quero ter uma cidade mais segura, eu quero circular. Sim. Eu quero estar contigo em uma cidade, nós fazermos a nossa visita e conseguir circular livremente, onde o marginal sabe que se ele fizer, a polícia, por sua competência, ela vai atrás. Quanto gasta com uma sindicância? Quanto gasta por uma investigação? Sim. Vamos fazer aqui uma brincadeira rápida. Sim. Houve um crime semana passada, nós ficamos sabendo que foi nesse quarteirão. Vamos juntar os experts em segurança. Quanto tempo vai gastar? É verdade. Com o sistema de monitoramento urbano, com a câmera daquele empresário que está integrada. Sim. O projeto não é para ninguém gastar, não é para a prefeitura gastar mais, para o Estado gastar mais. É para integrar as imagens. Todos Entendi. se falarem, todos se organizarem. Sim. Eu até cito como exemplo, porque o GAT, ou a SWAT, porque a gente tem que elevar o nome da nossa polícia, Sérgio, porque ela é uma das melhores do mundo. Aliás, eu falo que as polícias são iguais, cada um no seu território. Pegar o israelense, pegar o americano e colocar no nosso território, o nosso é especialista. Entendi. E quando a gente coloca um acessório desse na mão dele, À disposição. à disposição do nosso policial, é uma verdadeira arma. Você tem uma visão panorâmica da sua cidade. Entendi. Esse é o objetivo do monitoramento urbano. Esse é o objetivo do gestor de segurança ou do gestor hospitalar. Ele serve para todos os sistemas, para monitorar uma ambulância, para monitorar um ônibus coletivo. Sim. Qual é a ideia? Qual é a prática? Conseguir chegar em todos os lugares. São seus olhos, são os olhos do gestor. Entendi. Por isso que chama guardião. Ah, por isso que chama Guardião. Guardião. Esse é o Projeto sistema. Guardião de Monitoramento Urbano. Projeto. Todo Guardião de Monitoramento Urbano. Todos falando a mesma língua em um único sistema integrado, que já começou a ser implantado. Guardião em razão daquele sistema israelense. O guardião, É. porque ele realmente é um exímio protetor. Isso. São isso. seus olhos. Certo. Segundo estatísticas publicadas pelo Social Program Imperative, é uma organização americana, os países mais inseguros do mundo são, nesta ordem: primeiro, Iraque; segundo, Nigéria; terceiro, Venezuela; quarta, República Centro-Africana; quinta, África do Sul; sexta, Chad; sétimo, República Dominicana; oitavo, Honduras; nono, México; décimo, Sudão, e aí vem 11º, nosso Brasil. Mas eu quero que vocês se atentem. Olha os países que estão à frente. Quer dizer, não tem o menor grau de relacionamento. A 8ª maior economia do mundo, que é o Brasil, estar relacionado com Venezuela, República do Centro-Africano, Nigéria, sem, não é, conotação onerosa ou, não é, ou desonrosa a esses países. Mas veja, só para vocês entenderem, os Estados Unidos está em 102º, a Suécia em 131º, a Islândia em 132º. Quer dizer, e o Brasil está lá nesse amargo 11º lugar como um dos países mais inseguros do mundo. Diante desse quadro, o que realmente você, como um grande consultor da área de segurança pública, além de tudo que você falou, o Guardião seria uma solução? Quer dizer, haveria a possibilidade
de nós fazermos um sistema de monitoramento na cidade de São Paulo? Quantas câmeras precisaria? O projeto, ele pega por metro quadrado. Tá. Quanto mais circulação de pessoas. Sim. Quantas pessoas circulam por metro quadrado? Tá. Estatística. Quantos acidentes ocorrem, quantos assaltos ocorrem naquele cruzamento? Sim. A ideia é levar os olhos ali Certo. para se trabalhar um projeto de segurança. Perfeito. O Brasil, ele ocupa esse ranking. Sim. Só que tem cidades no Brasil que são consideradas uma das mais seguras do mundo. Entendi. Esse sistema, ele muda. O trabalho nosso é mudar essa estatística. O trabalho nosso é provocar maior sensação de segurança. Que é o tópico número 1. E a tecnologia, ela não dorme, ela não falha, ela é incorruptível. Isso é importante. O O grau de segurança é máximo. E é um grande acessório. O marginal, ele não quer ser identificado. O motorista que dirige alcoolizado, porque não adianta só falar também em roubo, furto, estatística de violência criminal. Tem também os acidentes, as catástrofes. Motorista que anda alcoolizado. Alcoolizado. Tem também as chuvas. Sim. Tem o monitoramento ambiental. Os intempéries que são fortes. Acabam atrapalhando a visibilidade do condutor. Sérgio, o principal é cuidar de uma coisa chamada vida. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Então, essa estatística, esse é o nosso trabalho. Não adianta a gente, desculpa. Sim. Não adianta a gente olhar para o retrovisor. Sim. Senão a vida para. A gente tem que olhar para frente. Eu tenho certeza que se fizermos agora uma nova, muda. Tem os estados mais violentos? Sim. Tem. O mais violento hoje é Fortaleza. Hoje Fortaleza, Alagoas, tem hora que volta para São Paulo, tem hora que vai para o Rio de Janeiro. Eu falo que não é o estado, eu falo que é a cidade mais violenta. Sim, é verdade, é verdade. Só que isso muda em questão de segundos. Tá. E a culpa não é da polícia. A culpa é de todos. Todos podemos fazer alguma coisa. Então a tecnologia, ela é um grande aliado para isso. E principalmente o empresariado. Exatamente. Que esse é que tem que se sensibilizar. É a vítima econômica. Exatamente. Até porque ele é aquela coisa, um prejuízo de um empresário quando uma gangue invade uma empresa, não é? E faz lá um assalto, não se restringe só ao produto do roubo, mas principalmente ao trauma, ao legado que isso deixa para a empresa, né? Quer dizer, às vezes ele perde até pessoas, se ele tiver lá uma funcionária grávida, ou se ele tiver uma pessoa, entendeu, com deficiência visual ou com deficiência auditiva, quer dizer, o trauma que isso tudo pode ocasionar é um problema terrível. Inclusive, recentemente, nós vimos, né, um assaltante foi assaltar um motorista e ele gritando com o motorista saiu do carro, só que ele não sabia que o motorista era surdo e mudo. Né? Ele acabou matando o motorista, né? Em função de o motorista ser surdo e mudo. Por quê? Porque ele falava e o motorista não sabia exatamente o que ele estava falando, não tinha como ouvir. Enfim, então essas situações, ali, se está dentro de uma empresa, pronto. É o suficiente para causar um trauma, inclusive depois com resultados fantásticos na área de indenização, não é? De fazer a reparação para a família, a perda, não é? O histórico da empresa, enfim. Tudo isso fica muito mais barato fazer o monitoramento através do projeto Guardião. E é válido lembrar Sim. que um lugar violento ninguém frequenta. Ninguém. Aquele comércio violento, ninguém quer ir. Aí vem a evasão comercial. Que é o pior. Que é o pior. Que, aliás, é o que está acontecendo. Você vê, na verdade, todo mundo está criticando o nosso prefeito João Dória, que é, na minha opinião, uma grande injustiça, porque ele teve, primeiro, coragem de mexer no problema da Cracolândia. Tá certo? Segundo, hoje está lá. Né? Onde é a Dino Bueno, onde é a Elvete, a não sei o quê, Nós temos aí um posicionamento que hoje é uma rua tranquila. Quer dizer, as crianças voltaram a brincar, as pessoas, inclusive saiu na Folha de São Paulo, o empresário que é dono de um daqueles prédios falou, graças a Deus eu tive condição de voltar para minha casa, eu adoro morar aqui. Né? Quer dizer, enfim, hoje tem segurança e não tem monitoramento nenhum, imagine com o monitoramento. Agora, não só tem câmeras monitorando, como a cidade inteira monitora. O projeto está de parabéns. A coragem que o prefeito teve
de acabar com aquela feira do crime. Feira do crime. Muito bem qualificado. Parabenizo o nosso prefeito. Eu acho, minha opinião, ele está certo. Agora, ninguém ligava. Tudo acontecia, não se importava. Imagina, a cidade de São Paulo tem uma Cracolândia. Já estava Absurdo. praticamente liberado. É. Liberado. Era uma Sodoma e Gomorra ao céu aberto e com drogas ainda. Não, Isso que é o pior. E outra, e um desafio. Metralhadora em cima do balcão, um monte de caixa de dinheiro e outra. E ali uma feira com vários produtos, não é, de entorpecente. Quer dizer, inclusive meu querido amigo, não é, o Coronel Ferrarini, um dos maiores especialistas nessa área, não é, de combate, não é, aos viciados, dos mais variados dos vícios, não é? Não só a droga, mas também o álcool, enfim, o cigarro. E a gente nota que aquilo virou uma terra de ninguém. Onde entra, Sérgio, o monitoramento urbano nessas horas? A identificação do traficante. Um dos produtos que tem no mercado é o reconhecimento facial. Entendi. A gente não pode falar que numa comunidade entra muito traficante, tem muito marginal. A gente tem que lembrar que 1% da população é suficiente para causar um estrago na sociedade. Entendi. 1%, 0,5%. Um marginal ele chega a cometer vários crimes durante o dia. Nós estamos falando aqui sobre segurança pública e nós temos o nosso grande amigo, que é o nosso querido doutor Arnaldo Akbas de Lima, que é o publishman dessa revista fantástica aqui, que está em minhas mãos, que é a Prefeitos e Vice. Inclusive, esse ano, comemorando um grande aniversário, terá uma festa aí fantástica que está sendo já toda ela organizada. E ele teve, inclusive, quando houve essa situação toda, na capa, o Rudolf Giuliani, da revista Prefeitos e Vice. E, no fundo, hoje a gente tem um problema terrível, que é também com o transporte urbano. Porque hoje, além de haver os assédios sexuais, não é? Você tem problema de pequenos assaltos, é a senhora que está lá com a bolsa dela, o vagabundo vem atrás, passa a gilete, ou passa, não é? E corta e leva as coisas embora, ela só vai perceber quando ela está dentro de casa. Enfim, e eu sei que também você tem um tratamento muito especial sobre essas questões de monitoramento de transportes urbanos e mais. E não é só aqui no Brasil que você trabalha também, não é, Alexandre? América do Sul. Sim. E, olha, Sérgio, tem até um dado aqui. Pois não. De acordo com o levantamento Datafolha, que entrevistou 1.092 homens e mulheres, o transporte público é o local onde mais ocorre assédio às mulheres na cidade. Tá vendo? 35% já dizem ter sido alvo de algum tipo de assédio nesses transportes. 22% delas sofreu assédio físico e 8% assédio verbal e 4% de ambos. Entre outros dados, o palco de assédio de rua, que é 33% balada, 19% no trabalho. Enfim, a mulherada é assediada mesmo, né? É a maior vítima. E quanto mais monitoramento tiver, você tem uma frase que é fantástica sobre monitoramento. Como é que é? As pessoas, quando são monitoradas, elas têm um comportamento mais ético. Olha. E não basta só falarmos em teoria. Eu acho que o que vale a pena é mostrar. É verdade. Um monitoramento ao vivo. Então, a nossa equipe selecionou alguns ônibus na Colômbia, no México e aqui no Brasil, transporte coletivo. Vamos mostrar alguns passageiros no transporte coletivo? Já está lá. Olha, e esse aqui onde é esse? Agora, online. Você que está aí na sua casa, você está acabando de ver, olha, um ônibus no México, olha lá, cheio de... Pega aquela outra imagem. Mexicano. Chiquito. Ó, o que acontece? Câmeras à frente do ônibus, câmeras mostrando os passageiros. Sim. Olha lá, aquele ônibus está ali. Tailândia. Ah, na Tailândia? Tailândia. Caramba, que coisa linda. Tanto que tem a questão do fuso horário. Ah, por isso que eles estão ali, ó, com as cobertas e tal. Provavelmente, já, Tailândia, não é?
É o inverso do nosso horário. 1h46. Sérgio, vale lembrar que essas imagens são online. E o que é o projeto? Qual é a máxima do projeto? As imagens que nós estamos vendo aqui, ao vivo, a polícia também tem essas imagens. Sim. Essa é a ideia. O gestor da empresa de ônibus também tem essa imagem. Você lembra aquele acidente? Sim. Aqui na litorânea? Sim. Que morreu aquele monte de alunos das FATECs? Sim. Quanto custa isso? As vidas que se perderam, o trauma. Quanto custa o trauma? É. Os pais, sim, filhos brasileiros. É lógico. Qual é a ideia? A Polícia Militar monitora, o gestor monitora, quem é monitorado tem um comportamento melhor e dali a gente já descobriu se a velocidade... Porque esses ônibus têm... O equipamento tem GPS. Olha que coisa fantástica. Me permita aqui te interromper um minutinho, meu querido amigo. Esse foi um GPS... Você, na verdade, está nos dando um presente aqui. Eu estou verificando no seu monitor, olha, vocês estão acabando de ver exatamente aqui na frente do nosso prédio. Olha, o carro entrando, olha lá. Esse é um carro do bombeiro. Um carro do bombeiro. Agora a imagem não está tão nítida. Ó, agora melhorou. Olha lá, agora melhorou. Como estava. E isso não... aqui nós estamos usando telefonia celular, a ancoragem por internet. Entendi. Por um telefone celular. Olha lá, passando em frente ao nosso... Isso. Agora numa central de... prédio. Numa central de monitoramento, aí a sua internet é muito mais forte. Sei. Lógico. E aí dá uma qualidade muito melhor. Olha que fantástico. É a câmera veicular online. Que também está dentro do processo do monitoramento Guardião. Isso mesmo. Muito legal. Meu querido amigo, eu, na verdade, gostaria de aproveitar, você vê, nós estamos aqui próximo de 60 minutos falando. É que o diálogo é tão importante, porque segurança é uma coisa muito, não é? Próxima da gente. Quer dizer, todo mundo quer saber, todo mundo, não é? Quer participar. E eu, na verdade, em razão da sua vinda, eu quero agradecer o nosso vice-presidente, professor César Romão, não só em razão do trabalho que ele vem prestando à nossa entidade, a Associação Paulista de Imprensa, mas também de ter nos aproximado. Eu tive a honra de conhecê-lo através do nosso querido amigo César Romão, escritor, jornalista, psicólogo, sociólogo, enfim, um homem com uma experiência muito grande, com mais de 40 títulos de livros vendidos em mais de 60 países do mundo, mais de milhões, 2, 3 milhões de livros. Enfim, o César também subscreveu conosco esse diploma, que é, se puder dar um take aqui, olha, outorga ao ilustríssimo empresário e escritor professor Alexandre Oliver Gaspar Pompeu o cargo de associado emérito imprescindível da Associação Paulista de Imprensa. Aí vem de conformidade com o nosso estatuto e tal, em razão dos relevantes serviços prestados pelo nobre empresário, escritor, historiador, consultor e palestrante, professor Alexandre Oliver Gaspar Pompeu, principalmente no segmento empresarial de segurança eletrônica monitorada no setor público e privado, além de importantes serviços em trabalhos humanitários e de inclusão social, realizados no estado de São Paulo. Aqui assinado pelo próprio César Romão e eu, Sérgio Redó, como presidente. E vai também ser assinado pelo nosso querido outorgado, o professor Alexandre Oliver. E nós, na verdade, temos hoje o prazer de ter aqui essa figura fantástica, passa suas mãos, vai fazer parte da sua galeria. Não é? É uma honra. Muito obrigado. E eu quero aproveitar... Ótimo. E dedicar também... Para você que é mais um professor que eu conheci na vida. Obrigado, querido. O meu livro. Ótimo. Esse é o último. Esse é o último livro. Que eu li lá, você tem 3 títulos, não é? E aqui são fatos reais. Que aconteceram. Foram mais de 400 entrevistas com policiais que sobreviveram. Olha. Qual é a prática? Sim. Você vivenciou. Você esteve presente. Eu entrevistei mais de 400 policiais. Sim. E
essas Cada ocorrências. um contando os problemas que eles tiveram, a situação que eles passaram. Cadeirantes, mutilados, e o maior exemplo de vida é que para eles, e que a gente leva com eles, aprende com eles, é que a vida não para por aí. É um exemplo de superação. E que esses policiais, tem uma outra bandeira a defender, é reintegrar deficientes físicos no setor de segurança. Muito bom. Até peço aos parlamentares que levantem esse projeto. Sistema de monitoramento. Está aqui, ó. Pessoas experientes que podem sim voltar ao mercado. Vou aqui autografar para... Entendi. Fatos reais. Maravilha, maravilha. Olha, tá aqui ao querido irmão, nobre jornalista, professor Sérgio Redó. Fraternal abraço, Alexandre Pompeu. Cruz de sangue, a violência não escolhe suas vítimas. Realmente é algo que nos deixa estarrecido. Sem sombra de dúvida, tudo que se trata de problema de ordem, não é? Ligada à segurança pública, conforme já disse, algo que mexe com todos nós. Mexe com a família, mexe com a dona de casa, mexe com o trabalhador, mexe com o empresário, com o profissional liberal, enfim. Todos nós estamos, na verdade, de alguma forma sendo atingidos por esta onda, não é? Que nós temos obrigação. Os empresários têm obrigação. Obrigação porque eu digo, porque são vocês que geram emprego, são vocês que empreendem nesse país e é graças a vocês que nós temos hoje a 8ª mais importante economia do mundo. E inclusive agora, superando através do agrobusiness, né? Através da agricultura, que de novo, não é? Foi o grande processo de alavancagem do sistema econômico brasileiro e que vai realmente valorizar muito o nosso PIB através do agronegócio. E de novo o campo, né? É o caipira, é o plantador, é o homem que cultiva, é o homem que trabalha no campo, que está dando exemplo, não é? De força e vitalidade para a economia do Brasil. Meu querido amigo Alexandre Pompeu, me diga, na verdade a sua experiência também é em razão dessa obra que você realiza na área da segurança pública, com os seus livros, com a experiência que você tem através de todos que você já entrevistou, ouviu, sentiu o problema deles. E o que é mais legal que você me falou, na verdade o seu sucesso é, no fundo, criando mecanismos para fazer com que não se produzam mais mutilados, pessoas que morram em virtude de uma falha de segurança pública. É isso? É isso, e uma semente. Hoje eu não falo nem que é uma semente, hoje eu falo que é uma árvore. Já plantamos aqui contigo essa abertura de trazer e mostrar para a sociedade, levar a informação. Esse é um verdadeiro trabalho de imprensa. Eu parabenizo você, parabenizo o programa todo, parabenizo a sociedade paulista, a imprensa nacional, por essa iniciativa. Ótimo, agradeço. Levar conhecimento que é simples, está ao alcance de todos, o que é o monitoramento urbano. Nós temos, inclusive, aqui a ABCCom, não é? Que é a Associação Brasileira dos Canais Comunitários, do qual o nosso querido amigo Fernando Mauro Treza, um jornalzinho da ABCCom, que nós temos 127 canais em todo o Brasil. Só em São Paulo, 60 canais de televisão. E o nosso querido amigo Arnaldo Acbas de Lima, nosso vice-presidente aqui também da Associação Paulista de Imprensa, ele é presidente da Associação de Prefeitos e Vice-Prefeitos, dos quais, inclusive, ele falou comigo e falou, Redó, eu quero fazer uma entrevista com o Alexandre Pompeu para que a gente possa, no nosso próximo número, incluir essa entrevista e começar a fazer um trabalho integrado. Porque só na ANPV tem mais de 2.000 prefeitos associados, do Brasil inteiro, né? Nós temos 5.764 prefeitos. Né? E isso é extremamente importante. E aqui nessa última revista,
ele está falando sobre segurança e economia, não é? Ou segurança econômica, melhor, né? Por Fabiano da Luz, de Pinhalzinho, Santa Catarina. Está aqui, ó, o prefeitão, cidade dele, lá em Santa Catarina. E é um trabalho muito interessante, porque o Arnaldo, ele enaltece a força do municipalismo, de toda a ação integrada. E é exatamente em função desse seu processo. Porque, conforme você disse, vocês fazem também segurança nos municípios, né? Como é o caso de Piedade e tantos outros. Hoje tem centenas de municípios que já aderiram ao projeto. Inclusive São Paulo, que tem as prefeituras regionais. E o resultado é imensurável. É levar sensação de segurança e ferramentas para o setor, para o gestor. Ó, eu vou até falar aqui, eu vou dar um... melhores e piores prefeitos. Os 5 melhores e os 5 piores prefeitos das capitais do país. Os piores, Fernando Haddad, que deixou a prefeitura de São Paulo, Mauro Nassif, de Porto Velho, né, capital de Roraima, não, Rondônia, não é isso? Rondônia, César Souza Júnior, Florianópolis, também outro que tem, João Alves Filho, Paulo Garcia, todos eles já deixaram as prefeituras, né? E os melhores prefeitos, Tereza Surita, olha que coisa maravilhosa, ó, de Boa Vista, lá no nosso querido norte do país, né? ACM Neto, da Bahia, Marcos Alexandre, de Rio Branco, também no norte do país, né? E Luciano Cartacho, de João Pessoa, e Firmino Filho, de Teresina, não é? Que tem aqui a oportunidade de serem os 5 melhores prefeitos. Avaliação da Tereza Surita, 72% ACM Neto. Isso tudo faz com que os prefeitos, que são realmente homens que decidem politicamente, que têm, na verdade, o interesse de ajudar a sociedade, acabam sempre traduzindo isso em resultados de boas administrações. E eu acho que hoje não existe prefeito de cidade nenhuma que não queira ter a sua cidade monitorada. Não é isso? Os resultados são espetaculares e o mais importante na atual situação econômica, eu posso te assegurar que é uma excelente ferramenta. Isso é que é o mais importante, né? E outra, uma excelente ferramenta de alta tecnologia e o que é melhor, não é? Uma ferramenta com um custo baixo, pelo que você está falando. Isso. Não é? Porque dá acessibilidade. R$80 uma câmera instalada, quer dizer, eu acho que é altamente, não é? Proveitoso no sentido de fazer com que realmente haja um interesse de melhorar a segurança do ambiente, não é? E fazer com que realmente tenha um fruto melhor na administração, tanto privada como pública. Ele é um excelente auxiliar de fiscalização. Ele serve para várias coisas. Me diga uma coisa, Alexandre, o monitoramento pode ajudar em catástrofes? De que forma? Prevenção. Prevenção. O monitoramento, essa queda de barreiras, quando você tem... Isso. Você tem aquela câmera que fica ali no pé da serra. Sim. Áreas de risco. A câmera, ela passa para o gestor. Sim. O alagamento. Sim. Ele evita a tragédia, até porque quando começou a desbarrancar, quando começou a chover, ele faz esse trabalho. Entendi. Tá? Quanto custaria você deixar uma equipe da Defesa Civil lá no transporte monitorando? Custo hora, custo quilômetro rodado, o custo agregado de uma equipe. Tem sistemas de câmeras com energia solar, totalmente independente, que ele passa online toda aquela imagem. Um alagamento, até para usinas hidrelétricas, os drones, eles já estão fazendo esse trabalho. Entendi. Nesses casos? Nesses casos. Eu também vi o seguinte,
que há possibilidade de ter o monitoramento através de robôs. Inclusive até tendo uma nítida visualização da face, não é? Da pessoa que seja monitorada. A OTAN, ela já usa um robô de mais ou menos 1 metro. Sim. E ele, inclusive, ele dispara um fuzil a 1 quilômetro de distância. Tá brincando? Ele adaptado. Sim. Para Isso é para guerra? Isso é para guerra e patrulha de fronteira. Sim. E esse robô foi adaptado com Tá aí, reconhecimento. por que a gente não compra isso, né? Com reconhecimento facial. Sim. Ele faz o patrulhamento todo territorial. E ele vê também através da parede o calor. Uau! E ele é integrado a um sistema que ele, na hora, ele protege todo aquele ambiente quando ele reconhece alguém que não está cadastrado. Tudo é informação. Ou seja, e ele é alto? Qual é o tamanho dele? Baixo, ele... 1 metro. 1 metro. 1 metro de altura. Tem esteira e pega qualquer terreno. E ele é utilizado normalmente para fazer o monitoramento de fronteira. Patrulha de fronteira. Para não arriscar o homem. Lógico. Porque também tem isso. Você coloca um exemplo. A polícia militar usa um drone para patrulhar uma favela. Existe o risco do policial fazer o patrulhamento ali e levar um tiro de fuzil. Então ele é um grande acessório também para o policiamento. E a máxima do drone é a câmera. Esse que é o mais importante. Esse que é o mais importante. E essas câmeras do seu processo são câmeras com boa visualização, que tem realmente uma qualidade na aproximação da realidade da cena? Porque hoje a cena... Porque, bom, a gente nota, né? Na própria televisão, você vê hoje claramente, olha, conforme as câmeras que pegaram a cena do crime. Aí você olha, você não consegue identificar o rosto do cara, você não consegue... Às vezes você vê o vulto dele, mas não consegue identificar se é homem, se é mulher, não é? Porque hoje, não é? Você tem essa situação, principalmente quando está com capuz, não é? Com roupas fechadas e tal. Então, essas suas câmeras têm essa qualidade de... As câmeras integradas de um projeto de monitoramento urbano, sem o close, aqui a gente tem ao vivo. Olha que maravilha. As câmeras de uma cidade do mercado municipal. Aqui já está no... Olha que legal. Ó, do mercado municipal. É uma visão panorâmica da cidade. Olha aqui, fantástico. E aqui é aquilo que você falou, né? Isso é online. Aqui é online, está acontecendo agora. A cidade inteira. A cidade inteira sendo monitorada. E tudo isso é projeto, Sérgio. Entendi. Por quê? Aqui nós estamos ancorados em uma internet do nosso celular, 3G. Caramba. Quer dizer, se você puser num sistema... Quando você integra, ele é um sistema mais... Sim, sofisticado. Eu vou ligar aqui no meu celular também, que esse mesmo sistema você leva também para o tablet. Nós tivemos a oportunidade, quem está pegando agora o nosso programa, nós já mostramos aqui através do sistema implantado pelo Alexandre Pompeu, e esse sistema de monitoramento. Veja, então nós temos hoje toda essa tecnologia utilizada para a sociedade brasileira e para o bem de toda a comunidade, não só do cidadão comum, não é? Mas principalmente ao empresário ou ao gestor público que queira realmente fazer com que sua cidade fique segura. Agora, nós temos aqui uma coisa importantíssima, meu querido amigo. Dentro desse projeto Guardião, ele veio para ficar ou é uma experiência? Quanto tempo ele já está instalado aqui em São Paulo, no Brasil? Você disse, inclusive, que é no mundo inteiro, né? Ele veio para ficar. Sim. No mundo inteiro. Sim. Já começamos com Rudolf Giuliani, que é um grande exemplo. Sim. Em Nova York. Triste. Aprendemos com isso. Porque foi lá que começou tudo isso. Foi lá que começou. Depois do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro. Sim. Como eu já havia dito, não é gastando desordenadamente, aleatoriamente, fazendo projetos que você resolve.
Então, eu recomendo, primeiro, consulte um bom engenheiro, consulte uma empresa credenciada no CREA. O Instituto de Liderança Empresarial, ele faz isso, sem cobrar nada. E a grande parceria entre a sociedade e o gestor público é o que dá resultado. Ele veio para ficar e já começou. E já começou. Já começou. E você vê, eu queria que você pudesse nos explicar, Piedade é uma cidade próxima aqui de São Paulo, né? E tem quantos mil habitantes? 56 mil 56 mil habitantes. Você teria já como nos posicionar a respeito de índices de acidentes, de mortes, de assalto? Criminalidade. 60%. Abaixou? Abaixou 60%. 60%. 60% foi elucidado. Ou seja, de cada 10 assaltos, passaram a ter 4 só. 4, e detalhe, 2 crimes hediondos, que foi um sequestro, foi solucionado em 3 dias. E um outro que foi um homicídio, também foi solucionado em menos de uma semana. A equipe da polícia de lá soube usar muito bem esse acessório que é o projeto Guardião de Monitoramento Urbano, que é 1 metro quadrado monitorado. Que é exatamente essa filosofia. Ou seja, quanto mais houver precisão no monitoramento da área, mais qualidade na segurança de todo o local. Isso mesmo. Meu querido amigo Alexandre Oliver, Pompeu, nós estamos realmente dentro de um sistema que o melhor é, sem sombra de dúvida, não economizar, não é? Mas a gente vê que você tem um produto altamente, não é, qualificativo, não é, de boa aceitação, porque eu acho que todos querem realmente viver com a sensação de segurança, não é, que é o mais importante, e realmente com um custo-benefício altamente favorável, né? E eu queria que você me dissesse, além dessas cidades, não é, nós temos também empresas que adotam esse sistema de guardião? Não só empresas, como órgãos públicos. E você tem alguns aqui em São Paulo que estão instalados? Tem exemplos a ser ditos. Por exemplo, o Hospital de Franco da Rocha, ele economizou mais de 1,5 milhão no ano com um novo projeto, que é diminuindo os homens e aumentando o monitoramento e o setor de fiscalização. Não é que vai gerar desemprego. Você cria... Isso é importante. Isso é importante. Ele cria oportunidades, até promoções para aquela determinada função. Entendi. O monitor, ele tem um adicional. E o resultado também, o comportamento mais ético das pessoas, o resultado do menos furto de remédio, as pessoas cumprindo um plantão. Entendi. É imensurável o resultado. Aliás, não basta, como eu já falei aqui, não basta falar de teorias. Está aqui o hospital ao vivo. Sim. Olha, que bacana. Esse é o hospital que você falou? Esse é o Hospital Franco da Rocha. É um Bacana. trabalho do secretário da Saúde, que mais uma pessoa que aderiu ao sistema E de só para monitoramento entender, urbano. essa imagem que nós estamos vendo agora é exatamente online. É o que está acontecendo. Mais de R$1.500.000 por ano de economia. Esse é o plantão online. Puxa vida. Hospital público. Agradecer também toda a nossa equipe, não é? Aqui da ACESP, da Associação dos Canais Comunitários, que estão nos ajudando, monitorando todo o nosso trabalho. A sua equipe, né? Você com engenheiro aqui, com técnicos, fazendo esse trabalho brilhante. Você está com uma viatura aqui embaixo também, eu sei, circulando, enfim, com toda a equipe, né, montada para dar essa qualidade e mostrar que tudo isso é fácil, tem condições de ser feito. O que precisa realmente é ter vontade política para resolver. E o caso do empresário, consultar. Se quiser a consulta, onde é que pode... O que nós podemos colocar aí? Para quem pode... O e-mail ou um telefone? Eu recomendo consultarem o Instituto de Liderança... Que é o ILESP. Que é o ILESP. Instituto de Liderança Empresarial de São Paulo. De São Paulo. Que é o site www.ilesp.com.br, e tem lá um Fale Conosco,
E, por favor, fiquem à vontade. O importante é isso, é receber a informação. Tem empresas credenciadas ao Instituto, a empresa também que quiser se credenciar, não existe projeto absoluto. A gente fala que esse setor é um eterno aprendizado. Nós temos a polícia, ela tem o passado que deu o exemplo, tem aquela população mais antiga, tem a experiência dos novos gestores que já eram antigos gestores. Muito legal. Então, basta acessar o site. Muito bacana. Inclusive agora, nos informe aí, esse daí é a sua câmera... Instalada numa viatura do Instalado bombeiro. numa viatura, não é isso? Isso mesmo. Muito legal, hein? Senhores, realmente agora nós estamos dando nosso ponto final a esse programa, Sala de Imprensa. Tivemos a honra de receber aqui o Alexandre Oliver Pompeu, que me deu este belíssimo livro, Cruz de Sangue, A Violência Não Escolhe Sua Vítima, que é o relato da sua experiência em razão de mais de 400 entrevistas em policiais militares, civis e pessoas que realmente perderam, não é, a sua mobilidade ou sofreram muito em virtude da insegurança. E com isso, ele conseguiu captar uma série de medidas para que pudesse evoluir o seu sistema, que hoje é um grande projeto, que é esse projeto Guardião de Monitoramento Urbano. Meu querido amigo, eu quero deixar aqui os nossos cumprimentos, quero também agradecer, não é, o nosso querido, sempre nosso vice-presidente, o Arnaldo Ackmas Lima, com a sua revista Prefeitos e Vice, também nos dando apoio, o nosso querido vice-presidente também, César Romão, que quem está pegando o programa agora, eu já anunciei, o César foi que me aproximou do Alexandre Pompeu, e nós temos a honra, não é, de estar aqui com ele e termos aprendido um pouco mais sobre essa área de segurança pública. Olha, a você que nos deu atenção, que ficou aí realmente prestando o máximo, né, do seu carinho para com todos nós aqui da Associação Paulista de Imprensa, nosso programa Sala de Imprensa, nosso muito obrigado. Alexandre Pompeu, uma Parabéns, honra, API. Obrigado para nós. Parabéns você pelo trabalho que realiza, pelo empreendedorismo e pela coragem de ter realmente uma solução plausível e importante para a segurança pública de São Paulo. E eu queria terminar o nosso programa com a sua frase. As pessoas, quando são monitoradas, têm um comportamento mais ético. É isso mesmo. Professor Alexandre Pompeu. Muito obrigado, até o nosso próximo programa Sala de Imprensa. Até lá.